A justiça é cega para aplicar a lei, não importa quem. Mas será que não importa mesmo a quem? Um dos homens fortes da Operação Lava Jato denuncia: nos bastidores do Congresso está em curso uma manobra para obstruir as investigações e deixar mais difícil a punição dos corruptos. Nos últimos meses, uma disputa legal tem se acirrado. Por um lado, um pacote de 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público recolheu mais de 2 milhões de assinaturas. Na semana passada, foram entregues no Congresso como projeto de lei de iniciativa popular, o mesmo mecanismo que deu origem à lei da ficha limpa em 2010. As 10 medidas foram inspiradas, em parte, nos estudos da jurista americana Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, autora de vários livros sobre administração pública e corrupção. Os procuradores são só uma instituição, revelando o que aconteceu, tentando botar na mesa o que são os problemas. Mas é preciso uma resposta construtiva do Legislativo e do Executivo. Com a ajuda da sociedade civil e talvez da mídia, fazendo mudanças construtivas, ou a investigação vai murchar com o tempo. As medidas propõem acabar com o excesso de recursos, acelerar os processos para evitar a prescrição de crimes antes do julgamento, aumentar as penas, tornar a corrupção crime hediondo, entre outras coisas. Mas há propostas aqui no Congresso que vão na direção contrária. Argumentam que, da maneira como as investigações são feitas hoje, ferem as liberdades individuais garantidas na Constituição. Por isso, querem alterar a forma como são feitas as delações premiadas e a possibilidade de prender um réu condenado já em segunda instância. Para a força-tarefa da Lava Jato, essas alterações vêm justamente no momento em que as investigações contra a corrupção avançam no Brasil. Há uma operação desmonte da Lava Jato em curso? Essa é a tendência, até porque isso é o que aconteceu em outros países, Sônia. O que nós vemos na Operação Mãos Limpas, a Itália, muito semelhante à nossa, é que a partir de algum momento começou um discurso de abusos, e quando esse discurso cresceu de modo suficiente, houve um contra-ataque, uma reação do sistema corrupto para aprovar uma série de leis que cerceassem, que obstruíssem as investigações. Nós começamos a ver esse movimento também surgindo no Brasil, com acusações infundadas e projetos de lei sendo propostos para obstruir as investigações. São frequentes as acusações de que suspeitos na Operação Lava Jato são presos para forçar delações premiadas. O deputado Vadir Damus, do PT, um dos partidos mais atingidos pelas denúncias de corrupção de delatores, quer proibir que preso faça acordo de delação. A prisão, ela é, por si só, um instrumento de coação. Quem está preso só pensa numa coisa: ficar solto. E quem está lá é capaz de qualquer coisa para se livrar. Como assegurar, o que aliás está dito na lei, a colaboração, a chamada delação premiada, deve ser feita voluntariamente, espontaneamente. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a voluntariedade de acordos feitos com pessoas presas. São tomados vários cuidados. E isso mostra que o objetivo desse projeto de lei não é proteger o colaborador ou proibir eventuais abusos. É, com certeza, fazer com que esse método de investigação não possa ser usado do modo como tem sido usado para revelar tantos crimes. Das 38 delações que são públicas até agora, apenas 11 foram obtidas enquanto o investigado estava preso. Este jurista defende que, se o investigado quiser virar colaborador, não pode estar preso. Porque a prisão intimida. As pessoas ficam distantes dos seus familiares, não têm acesso imediato aos seus advogados. Tudo isso contamina a vontade de colaborar. É simplesmente risível. Prisão preventiva é algo necessário. Se é algo necessário, alguém está preso por necessidade. Se ele deve permanecer preso por ser necessário e tiver que fazer uma delação, evidentemente ele vai fazer a delação preso. Na maioria dos países, há 3 instâncias de julgamento. No Brasil, são 4, além de uma série de recursos que fazem os processos se arrastarem por décadas. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal admitiu que um condenado em segunda instância comece a cumprir a pena. Em seu voto, o ministro relator Teori Zavascki lembrou que em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, o condenado recorre da sentença já preso. Nos dias seguintes, foram para a cadeia Gil Rugai, condenado em 2013 a mais de 30 anos pela morte do pai dele e da madrasta. E o ex-senador Luiz Estevão,
condenado a 31 anos de prisão em 2006. Ele já tinha apresentado 34 recursos. 2 dos crimes pelos quais ele foi condenado prescreveriam já em 2018. Este jurista acha que a solução agiliza a punição, mas não é a ideal. Isso é coisa de remendo à brasileira. Ao invés de terminar com as várias instâncias, se arranha o princípio da presunção de não culpabilidade, que é uma garantia. Já o mesmo deputado que propõe impedir as delações de presos fez outro projeto de lei para que tudo volte a ser como antes. O mesmo processo demorado e a prisão só depois do último recurso, na última instância. O Supremo Tribunal Federal é composto de juízes, da maior respeitabilidade, não é composto por deuses. Nesse caso, o Supremo reescreveu a Constituição. Ele não interpretou a Constituição. E só quem pode reescrever a Constituição é esta casa, é o Congresso Nacional, não é o Poder Judiciário. Mas a combinação dos 2 projetos ameaça a existência da delação premiada? A pessoa só faz um acordo de colaboração quando ele é melhor do que a alternativa. Se a alternativa que a pessoa tem é a impunidade, por que ele vai fazer um acordo de colaboração em que ele reconhece o crime que ele praticou, em que ele concorda em devolver o dinheiro que desviou e se submete a uma pena, ainda com uma pena reduzida? Ele não vai fazer. Não tendo acordos de colaboração, por sua vez, nós não conseguiremos ter investigações como a Lava Jato no futuro. No Senado, há outro projeto de lei polêmico. Disciplina inquéritos civis do Ministério Público, tanto federal quanto dos estados. Esses inquéritos apuram desde crimes ambientais até a corrupção nos municípios. Apresentado pelo senador Blairo Maggi, do PR, e relatado por Ricardo Ferraço, do PSDB, esse projeto estabelece um prazo limite para qualquer investigação. A magistratura brasileira precisa entender que precisa ter prazo. Princípio, meio e fim. No caso do inquérito civil público, ele tem até 2 anos para afirmar um juízo de valor. Ao final desses 2 anos, ele tem que decidir se ele abre a ação civil pública ou se ele arquiva. Isso é rebatido duramente. Quando você estabelece um prazo fixo em que a investigação tem que ser concluída, na verdade você está negando a complexidade de determinados crimes. Você pode demorar mais tempo para investigar. É claro que você não pode ter investigações eternas, mas esse controle já existe. Hoje, diante do que está aí, está em risco pela corrupção a democracia, de se instalar uma cleptocracia, quer dizer, o poder dos ladrões. Então, hoje é um outro tipo de criminalidade. O Brasil precisa investir mais para contrastar e para reprimir. Para isso, o Ministério Público não pode ter prazos. E o Ministério Público tem que ter pleno poder de investigação. O combate à corrupção requer estudos técnicos que muitas vezes demoram realmente para conseguirmos provas que levam à condenação segura. O que nós queremos não é processar e só processar. O projeto também quer tornar crime a divulgação do processo, que hoje é um documento público. A limitação que vem nesse sentido agora é de punição, uma lei de mordaça. Esse projeto de lei prejudica as investigações? Claro, a Transparência Internacional já viu isso acontecer em vários países, uma reação da classe política através de leis que realmente limitam, bloqueiam o avanço da luta contra a corrupção nos países.